Tem sustentação, né? Então, cujos autos de habeas corpus, impetrado pelo advogado Davi Aguiar, em favor do paciente Emerson Luiz das Neves. E, em sua editorial, afirma impetrante em síntese a existência de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Argumenta, para tanto, que a decisão combatida carece de fundamentação idônea, limitando-se a justificar de forma genérica a imposição da custódia, em razão da preservação da ordem pública. Complementa da mesma forma que a manutenção da medida extrema, externada através do despacho de folha 108, mais uma vez não justifica de forma concreta e legal a permanência do paciente no cárcere, considerando que, em ambas as situações, estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, prevendo o artigo 32 do CPP. Ao final, requeriu a concessão da medida de urgência e no mérito deferimento da ordem, para que o coato seja colocado de imediata liberdade. Ainda fazendo referência às qualidades pessoais. Juntou documentos. A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas, juntadas aos autos. A Procuradora de Justiça, eminente Procuradora Ubiragilda Silva Pimentel, opinou pela concessão da ordem impetrada, o relatório. Doutor Davi, é isso mesmo o nome, né? Sim, senhor, excelência. Pois não, com a palavra pelo tempo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, recebo meus cumprimentos. Senhores e senhoras desembargadoras, a ilustríssima representante do parquê, todos os servidores, senhoras e senhores. A presente ordem de habeas corpus foi impetrada em favor do senhor Emerson Luiz das Neves, que à época dos fatos exercia a função de coordenador de segurança do CRPP 2, o Centro de Recuperação Penitenciária do Pará 2 em Americano. A imputação, senhoras e senhores, do Ministério Público da prática do crime de corrupção passiva, nos termos do artigo 317 do Código Penal. Remeto desde já, prima facie, excelências, que esse tipo penal não comporta a prática nem de violência, nem de ameaça. A nossa argumentação é de constrangimento ilegal por 3 pontos, excelências. Primeiramente, pela ausência de fundamentação idônea do decreto que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente. O segundo ponto seria o de vício na fase inquisitorial, que maculou a colheita de provas. E o terceiro ponto seriam as condições favoráveis do agente que garantem, pelo menos, a aplicação de medidas cautelares diversas da medida extrema. Excelências, o paciente foi preso no dia 27 de março, quase há 90 dias atrás, e a imputação é de que ele estava recebendo vantagem indevida, consubstanciada em pecúnia, na importância de R$100 de uma adolescente, para que ele pudesse garantir a entrada dessa adolescente para ter visita íntima com um dos custodiados. Ele foi conduzido a DECRIF, e onde foi preso em flagrante e confessou, inclusive, a prática do delito, excelência, o delito 317, corrupção passiva. No dia seguinte, a autoridade julgadora da comarca de Santa Isabel, do Pará, homologou o flagrante, e converteu-o em preventiva, sob a alegação de que a liberdade do paciente, isso folhas 46 a 47, excelência, a liberdade do paciente constituiria risco à ordem pública, diante das recentes fugas da casa penal. Importante ressaltar que no dia seguinte o paciente foi exonerado, excelência. Juntamos a portaria no dia 29 de março, que exonerou o paciente da função, em razão da qual ele supostamente estaria recebendo vantagem devida no dia 28. Foi exonerado, portanto, e a defesa constituída pediu a revogação da prisão preventiva. A autoridade coatora negou, excelências, o pedido de revogação, sob a alegação de que a manutenção da custódia provisória se faz necessária para garantir a ordem pública diante da gravidade do fato atribuído ao requerente, que indubitavelmente afeta a estabilidade social da comunidade de Santa Isabel e acabrunha a credibilidade da justiça tantas vezes agredida. Entendemos que essa é uma fundamentação genérica, excelências. Se faz menção apenas e exclusivamente à gravidade abstrata do delito e remonta à repercussão social que este teria produzido na comarca. Outro pedido de revogação de prisão preventiva foi feito, pela defesa constituída na comarca, e novamente
foram repisados os mesmos fundamentos, Excelência, os mesmíssimos fundamentos dessa decisão de formulário. Tantas vezes já foi questionada nesta Corte, em que novamente a autoridade coautora repisa os mesmos fundamentos, no sentido de que a sociedade de Santa Isabel estaria acabrunhada com tantos crimes que reforçariam a sensação de injustiça. Excelências, o nosso primeiro argumento é de fundamentação inidônea. O STJ já decidiu, inclusive na jurisprudência em tese, número 32, que colacionamos aos autos, que esse tipo de fundamentação, Excelências, não se presta, não se serve, não se mostra idôneo o suficiente para decretar a prisão preventiva de quem quer que seja. Fundamento que faz menção à gravidade abstrata do crime e à repercussão social do fato na comarca. Pedimos venha, Excelências, para a leitura do seguinte julgado do STJ. Da lavra do ministro Sebastião Reis Júnior, de 26/3/2015. Diz a ementa: prisão preventiva, fundamentação inidônea, excesso de prazo na instrução criminal. 1. A decretação ou a manutenção da custódia preventiva em qualquer fase do processo exige a demonstração efetiva do preenchimento dos requisitos do artigo 312. Para tanto, não é suficiente, sublinhamos aqui, Excelências, não é suficiente a simples reportação abstrata aos pressupostos previstos no mencionado artigo, a gravidade abstrata do delito ou a repercussão social dos crimes objetos da ação penal. Exatamente o que aconteceu, Excelências. Em duas oportunidades, a autoridade coautora, usando uma sentença, uma decisão de formulário, justificou dessa forma, fazendo menção à gravidade abstrata do delito e à repercussão social do crime na comarca. Pelo que entendemos que está configurado o constrangimento ilegal aqui, Excelências, por ausência de fundamentação. Necessário ressaltar ainda, Excelências, que o réu ele ostenta condições pessoais favoráveis. De prima facie, sublinhamos aqui que conhecemos o teor da súmula número 8 deste egrégio tribunal. Conhecemos e sabemos que as condições favoráveis do paciente não são necessariamente garantidoras da concessão da revogação da liberdade, da prisão preventiva. No entanto, chamamos a atenção dos senhores para o fato de que, conjugadas com essas condições pessoais favoráveis, o réu ostenta, senhores e senhoras, uma carreira de mais de uma década de serviço público e nunca respondeu um PAD. Uma década, senhores, é capaz de desfazer qualquer ilusão, seja no casamento, seja na vida profissional. Uma década, senhores, 2 lustros. Nunca respondeu nenhum PAD, Excelências. Tem residência fixa no distrito da Culpa, inclusive em casa própria, financiada em seu nome, na Coab. Possui família constituída, Excelências. Juntamos, inclusive, a certidão, a declaração de união estável. Ostenta relação socioafetiva com 2 crianças que ele efetivamente cria no distrito da Culpa. É servidor público estadual, pelo menos costumava ser, o Estado tem todas as informações a respeito desse paciente. Nunca cometeu nenhum fato-crime, é réu primário e não possui antecedentes, senhores. Pelo que resta demonstrado o constrangimento ilegal, uma vez que, pelo menos, seriam garantidos a esse paciente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Da medida extrema que atualmente é suportada pelo paciente. Há mais de 80 dias e 80 noites se encontra segregado este paciente. Neste sentido, Excelências, remetemos a atenção dos senhores para um julgado recente do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em crime muito parecido, mesmo a capitulação penal, artigo 317, em que se diz: a ementa, habeas corpus, corrupção passiva, prisão em flagrante posteriormente convertida em preventiva, ausência dos requisitos autorizadores. Diz aqui o voto, o julgado na seção que nos importa efetivamente. Considerando que o acusado não representa uma ameaça à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, é primário. Não há como ser mantida a medida cautelar extrema, que é a prisão. Excelências, mais uma vez repisamos aqui, conhecemos o teor da súmula número 8,
Mas remetemos a atenção dos senhores e das senhoras para o fato de que, conjugadas outras características pessoais do paciente, se mostra aplicável, pelo menos, às medidas cautelares diversas da prisão. Não é o que ocorre no momento, o paciente se encontra segregado efetivamente há mais de 80 dias e 80 noites, pelo que esse advogado entende pelo constrangimento ilegal. Por fim, para arrematar, senhores e senhoras, fazemos a menção ao fato de que a fase inquisitorial foi maculada, excelências. A acusação de que o paciente estaria recebendo vantagem indevida partiu de uma adolescente, de uma menor de idade, que ingressou na casa penal se valendo de uma carteira de identidade falsificada e que teria, supostamente, favorecido o paciente com a importância de R$100. Ocorre, excelências, que essa mesma adolescente, que essa mesma menor de idade, prestou depoimento na condição de testemunha, como se testemunha fosse, prestando inclusive compromisso e sendo advertida da prática de crime de falso testemunho. Essa adolescente teve o seu depoimento colhido sem o seu representante legal e sem a presença dos órgãos competentes, pelo que se demonstra de forma inequívoca que a fase inquisitorial apresentou máculas e vícios, configurando-se uma vez mais, excelências, mais uma vez o constrangimento ilegal atualmente suportado pelo paciente. Em suma, excelências, fazendo nossas as palavras de Rui Barbosa de seja breve e agradarás, nós finalizamos aqui solicitando que seja concedida a ordem diante do constrangimento ilegal atualmente suportado pelo paciente, que poderia ter a sua prisão preventiva revogada ou subsidiariamente ter aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. Esses são os nossos termos, excelências, e finalizamos aqui pedindo mais uma vez a bênção dos senhores e das senhoras para que possamos sempre retornar a essa tribuna. Muito obrigado. Obrigado também, doutor Davi. Devolvo a palavra ao relator. Bom, o juízo coator impôs a medida extrema, ressaltando que a prisão cautelar era naquele momento necessária, pois os fatos criminosos eram graves, já que o coacto facilitava a entrada de pessoas em estabelecimento prisional mediante pagamento em dinheiro, o que demonstrava o risco à ordem pública e à própria comunidade de Santa Isabel do Pará, posto que tais práticas tornavam vulnerável a própria segurança pública, com um risco evidente e concreto de fugas da casa penal. Todavia, não obstante a gravidade do crime, verifica-se que o paciente não mais representa ameaça à ordem pública, ou àquela circunscrição, ou jurisdição, como afirmado pelo magistrado, considerando que o paciente confessou a prática do crime, folhas 49, afirmando que recebeu de forma indevida valores em dinheiro para permitir a entrada de pessoas não autorizadas na casa penal, sendo por estes fatos exonerado do cargo de coordenador de segurança de unidade prisional pela Casa Civil da Governadoria do Estado, perdendo tal função após 13 anos de serviços prestados ao Estado do Pará, não mais exercendo qualquer tipo de atividade profissional no sistema penitenciário, pelo que se conclui não poderá interferir nas atividades e serviços desenvolvidos nos estabelecimentos prisionais, não havendo, portanto, elementos nos autos que indiquem que o paciente poderá tumultuar a instrução processual ou mesmo se evadir do distrito da culpa. Neste sentido, a Procuradoria de Justiça manifestou favorável à devolução do status de liberdade do paciente, considerando que a prisão cautelar deve ser reservada às hipóteses em que a liberdade do agente realmente ameaça a ordem pública e a instituição criminal, que, de acordo com o parecer de folhas, não é o caso dos autos. Ademais, o coacto é detentor de qualidades pessoais, como demonstra o documento de folhas 21, 28 e 150, além do que, de acordo com as informações prestadas pelo juízo, a audiência instrutória está marcada para o próximo dia 22 de agosto, mais 5 meses depois de ter sido preso em flagrante, logo é desproporcional mantê-lo encarcerado, indefinidamente, por crime pelo qual confessou seu autor e que ele causou inúmeros prejuízos com a perda do cargo público. Deve, portanto, responder, a meu ver, o processo em liberdade, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a ser estabelecida pelo juiz do direito da vara criminal de Comarca de Santa Isabel do Pará, necessárias e suficientes para substituir a prisão cautelar. Cito o precedente da STJ nesse sentido. Razão pela qual, acompanhando o parecer ministerial contido da ordem, para que se coloque em liberdade imediatamente Emerson Luiz das Neves, mediante implementação de medidas cautelares. Como voto, excelência? Portanto, o voto é no sentido de, acompanhando o parecer ministerial,
conceder a ordem impetrada e, ao mesmo tempo, substituí-la por medidas cautelares a critério do juízo de piso. É isso, né? Está em discussão. Ninguém discute, portanto, a unanimidade concedeu a ordem e substituiu a liberdade a prisão por medidas cautelares.